Bora falar do Galo aqui em O Tempo Esportes. Nesta terça-feira, Atlético enfrenta o América neste sábado, 4:30 da tarde. Bola rola na Arena Independência. Já falamos do Coelhão, agora vamos falar sobre a semana de preparação do Galo e esta terça-feira especial, importante, afinal de contas, dia de apresentação do novo diretor de futebol, Matheus Oliveira. Boa noite pra você, Matheus. Boa noite, Pedro, ouvintes da FM O Tempo, dia agitado no Atlético pela manhã, né? Treinamentos, jogadores em campo na cidade do Galo e na sala de coletivas, o presidente do Galo, Sérgio Coelho, e o novo diretor de futebol, Vitor Bage. O Breno já havia informado na sexta-feira, antecipado aqui em O Tempo Esportes, que o Vitor seria mesmo o substituto de Rodrigo Caetano como diretor de futebol do Galo. No sábado, o presidente confirmou isso, pouco antes de a bola rolar para Atlético Itabirito lá no estádio Mané Garrincha, e hoje a coletiva de apresentação de Vitor. Portanto, antes de ouvir os nossos comentaristas, o blogueiro de O Tempo Esportes, Breno Galante, vamos ouvir Vitor, que começa falando sobre esse início de temporada do Atlético e as cobranças sobre o técnico Luiz Felipe Scolari. É uma pessoa que eu conheço há mais de 10 anos. Tive o privilégio de poder estar numa Copa do Mundo sob seu comando. É uma pessoa extremamente carismática, educada, cordial, que tem aceitação por onde ele passa, onde ele chega, ele é ovacionado. Inclusive treinadores de todas as partes do mundo falam com o Felipão pedindo aconselhamento. Jogadores, antes dos jogos, vão cumprimentá-lo à beira do campo. Torcedores de outras equipes vão saudá-lo. Adversários pedem para tirar foto com o Felipão. Então, assim, a gente conhece, sabe do caráter, sabe dos valores dele, né? É uma pessoa que é muito querida aqui dentro do clube e a gente não pode fazer julgamento, né? Ou taxar o Felipão, né? Num momento onde todo mundo, toda pessoa está sujeita a passar. Então, por um momento ruim, um dia difícil, você não pode rotular uma pessoa, né, que tem tanta história, tanto carisma, né, e tantos amigos no futebol. Então, a gente sabe, quem convive sabe, né, do caráter do Felipão, dos seus valores, e isso foi algo, né, em caráter de exceção. Pessoal, tô interrompendo esse vídeo para te lembrar de se inscrever no canal de O Tempo Esportes. É só clicar no card que tá aqui na tela, beleza? Em caráter de exceção, e aí o Vitor se refere àquele episódio envolvendo o Filipão no aeroporto de Confins com o torcedor. O torcedor cobrou algumas coisas ali quando o Filipão estava entrando no ônibus e o Filipão respondeu de uma forma que o torcedor considerou um pouco mais rude. E o Vitor também foi questionado sobre o uso das categorias de base do Atlético. Como é que vai ser esse olhar dele para a base do Galo? Toda a planificação de elenco ela é feita sempre passando pelo princípio de deixarmos vagas em aberto para serem preenchidas por jogadores de base. Hoje nós são 6 jogadores, se não me falha a memória, né? Se eu estiver errado, me corrige, né? E jogadores já ganhando destaque, né? Como o Alisson, o Rubens já é um atleta consolidado. Temos outros jogadores trabalhando, Cadu, Isaac, Paulo Vitor, Rômulo, que, né, tiveram seus contratos renovados. Mas antes de pensar em venda ou em grandes vendas, você tem que fazer um trabalho de excelência para você ter esse upgrade na hora de vender um jogador. Então, temos um treinador que abraça o projeto, né? O Felipão, ele não tem medo de promover atletas, não tem medo de colocar para jogar. Então, ele é muito colaborativo nesse sentido, né? Só que a gente tem que respeitar o processo, né? Existe um processo de maturação, existe um processo de conclusão de trabalho de base, né? E às vezes é preciso paciência até para você não queimar etapas, não queimar jogadores, né? E você realmente saber o momento certo de lançar essas joias da casa. Vitor Bage, novo diretor de futebol do Atlético, falando aqui na FM O Tempo.
nessa coletiva de apresentação. Peço desculpas pela voz, não tá 100% porque eu peguei um resfriado. Podem ficar tranquilos, galera do estúdio. Fiz o teste de Covid e deu negativo. Pra ele agora. Matheus Oliveira, sua voz é inconfundível e irreparável. Muito obrigado. Sua voz Muito é obrigado. perfeita. Se você não falasse, eu não ia nem perceber. Breno Galante, quero te ouvir, já dou meu boa tarde pra você. As primeiras palavras de Vitor como diretor de futebol do Atlético, quais as suas impressões? Boa tarde, Matheus. Boa tarde aí, Edmara, Aurélio, Pedro, turma de casa. Olha, acompanhei e participei da coletiva do Vitor e não me surpreendeu em nada do que ele falou. Eu acho que a torcida do Atlético, sim, ficou com uma expectativa que não poderia ser atingida, que era ele falar algo sobre a situação do Filipão, ele querer manifestar ou até ouvir um pedido de desculpa em relação ao comportamento do Filipão, e o Vitor foi na linha do que o Rodrigo Caetano sempre fazia, né? De tratar isso de maneira interna, não rendeu o assunto, ele qualificou, elevou aí o Filipão, falou sobre os lados positivos do Filipão, mas a realidade é que existe um desgaste muito grande nessa relação Filipão e torcida do Atlético. Filipão nas suas coletivas, mas é uma marca do Filipão, na carreira toda do Filipão ele foi assim, ele foi grosseiro, ele foi seco, ok, mas no Atlético a situação da torcida com o treinador que é dessa maneira, a paciência é diferente dos outros clubes, a cobrança é maior. Quem assistiu a coletiva viu que no chat da Galo TV o que mais se via era fora Filipão, fora Filipão, fora Filipão. A torcida do Atlético entendeu que houve um desrespeito do treinador com seu torcedor, e isso para ela é inadmissível. Assim como é inadmissível você aceitar, por exemplo, derrotas contra o Cruzeiro de uma maneira muito passiva. Isso incomoda muito ao torcedor do Atlético. E o Vitor, que assume agora, ele tem para mim essa grande missão agora, é apagar um incêndio. Por quê? Porque a proporção que a coisa vai tomando nas redes sociais e também dessa falta de paciência do torcedor com o Filipão, ela pode acabar repercutindo para dentro de campo. Por exemplo, no clássico contra o América, a torcida pode se manifestar contra o Filipão, depois você tem mais um jogo dentro de casa contra o Ipatinga. O Vitor agora tem que fazer um trabalho de tentar apaziguar essa situação. Não é fácil, a torcida do Atlético quer ver, né, uma postura diferente do Filipão, mas se o time mostrar talvez um futebol melhor, mais convincente contra o América, pode ajudar. Mas eu acho que a situação está chegando num ponto de muito desgaste, viu, Matheus? Tá certo, Breno Galante, Deixa essa análise inicial, diz aí, Dimara. Sobre essa situação do Atlético, e aí eu chamo o Lélio também, porque a gente já há algum tempo, né, faz a cobertura do Atlético, eu antes do Lélio até, mas gente, eu fico impressionada a capacidade que o Atlético tem, e aí eu não tô questionando diretoria nenhuma, nem outra, nem do passado, nem do presente, nem do futuro, mas o Atlético por si só ele tem uma capacidade de arrumar confusão que é impressionante. Eu acho que nem em 21 quando ganhou tudo, foi tranquilo, porque eu me lembro que no início, né, teve aquela questão do Hulk, tira o Hulk do time, aquele rolo danado. O Atlético me começa uma temporada idolatrando o time, né, normal, então, temos o elenco do ano passado, cobrando ali algumas contratações, faz uma super mega contratação que é a do Scarpa, melhor jogador do Brasileiro de 22, né, mantém o grupo, segura os caras, não sei o quê, talvez ali um questionamento ou outro na questão da lateral, e o pessoal terminou aplaudindo o Luiz Felipe no final do ano, e tá tudo certo, e tem estádio, tem não sei o quê, aí eles arrumam uma confusão, e aí já começa, né? Aí sai o diretor de futebol, né? Porque foi pra cima. Isso vai fazer uma diferença enorme, a gente sabe disso, né? Aí já o treinador já não, né? Já deve estar nervoso com esse negócio lá, e tem essa circunstância ali com o torcedor. Vou dizer que de princípio tá erradíssimo, ele sabe disso, né? Eu acho que o torcedor no clube é intocável, mas aí o Atlético faz isso, mas isso não é de hoje, né, Lélio? Isso é de muitos anos, né, que o Atlético consegue bagunçar o negócio todo, né? Pois é, e a gente tem que saber qual que é o problema, né? O problema é porque perdeu pro Cruzeiro. Qual é o problema? O problema é porque o time tá jogando mal ou o problema é porque
Ele mandou o camarada tomar suco de caju. Qual que é o problema? Eu também não tô entendendo. Sabe, eu também não, porque aí eu vou te falar, mandar embora, porque teve esse bate-boca aí pra mim, isso aí... Bobagem. Isso aí pra mim não cola, porque o torcedor vai lá e xinga, o cara vai e xinga de volta. Então é a guerra de quem grita mais alto, né? E a torcida do Atlético é a maioria. Mas a gente tem que ver o seguinte: o Atlético tem convicção realmente de que o Filipão era o técnico até dezembro. Olha, não, é o grande reforço. Porra, então e agora é fevereiro. Jogou 6 partidas e vai mandar o cara embora? Eu acho que tem que esperar pelo menos até o final da primeira fase, quer o torcedor queira ou não. E também o Atlético, bom, se bem que agora tem um dono, né? Aí ele que sabe, o dinheiro é dele. Ele tá afim realmente de pagar a multa, porque deve ser um contrato bem amarrado mesmo que seja para essa temporada. O certo é que fica esse desvio de foco aí, gente, tem que mirar no time que não tá jogando nada. Isso aí, o Filipão já brigou com a torcida do Palmeiras, tá entendendo? Isso é normal pra mim. O Filipão quase foi linchado na Rua da Alfândega, no Rio de Janeiro, porque ele não convocou o Romário. Exatamente. Tá entendendo? Então não vai ser um negócio que ele mandou o cara tomar na tampa do Giló, e aí o cara ficou revoltado com ele, que vai dar zebra assim, não vai, sabe? E o Filipão é desse jeito aí. Mas o cara mesmo depois de velho, Dimara viu, né? Teve repórter brigando com ele. Não teve? Teve. Quase que eu perdi o meu emprego por causa disso. Então é desse jeito. Tem hora que ai, vovó, ele me xingou. Pô, então fica dentro de casa, pô. Então fica dentro de casa, sabe? Se vai pra xingar o cara xinga, tá 1-1. O jogo tá empatado, então fica calado, pô. Sabe? Assim também ninguém sai mandando os outros tomar na tampa do Giló de graça, assim não. Mas é complicado, né? Eu, com sinceridade, vamos ver aí. É um jogo perigosíssimo contra o América e vamos ver o que vai acontecer. O Juninho, repito, ele rechaçou a condição de favoritismo do América para esse jogo. Eu entendo que o América é o favorito, mas o Atlético também, igual ano passado, de uma hora para outra, pode passar a jogar. É isso que pode acontecer. O que eu tô aqui, né, falando é que o Atlético tem time, ele fez parte do planejamento e seria uma estupidez sem tamanho mandar o camarada embora agora. Só isso. É isso, e eu também acho, e nessa circunstância toda aí, vale lembrar o seguinte: quantos jogos o Cuca ficou sem vencer em 2021 e se manda ele embora, não tinha acontecido nada? 6, 8? 2012, né? Também. Não foi? Da Libertadores? 2011, né? Isso, da Libertadores. 2011, quando o Cuca chegou, né? Exatamente. Quando o Cuca chegou, ele ficou 6 jogos sem vencer e o Calil bancou. É o que eu tô dizendo. Vamos dizer assim, eu acho que... ano passado o próprio Filipão, né? O próprio Filipão no ano passado também. Em 2021, antes do Atlético começar a jogar, o time não jogava nada, gente. Isso que eu tô falando. Levou pressão pro Coimbra no Mineirão, sabe? Exatamente. Perdeu inclusive um clássico também, só pra lembrar, né? E que o time do Cruzeiro era muito, mas muito pior do que esse que tá aí. Muito pior mesmo. Não foi 1-0? Gol do Ayrton, né? Ayrton, E teve crise também depois que perdeu a classificação na Libertadores do Palmeiras também, né? Falaram ali, pá. Ganhou o brasileiro. Então, assim, futebol, gente, a gente precisa ter tempo, cabeça. Acho que o grande problema, é futebol. A grande crítica da torcida nesse momento é quanto a desempenho e resultado. Isso porque, se o Filipão tivesse... Tá difícil hoje, pera. Não, eu acho que o que tem que ser discutido mesmo é futebol. Isso. Eu acho que o time tá jogando bem? Não acho. Acho que as cordas vocais foram retomadas. Que ótimo. A questão é a seguinte: se o Atlético tivesse ganhando e jogando bem, o Filipão dando patada em repórter ia virar piada entre os torcedores. Sim. E o Filipão dando patada em torcedor também ia virar piada, porque é sempre assim. É sempre assim. Isso é o futebol. Então a torcida está insatisfeita com desempenho e resultado. Basicamente isso. Isso aí.
Bom, e eu só queria saber, ouvir dos nossos comentaristas, fazer um giro rápido aqui sobre essa questão da base. Vocês estão satisfeitos? Vou começar por você, Breno. O Vitor, ouvimos aí, né, a sonora em que ele fala sobre aproveitamento, cita os 6 jogadores hoje integrados completamente ao time profissional. Há uma satisfação da sua opinião hoje com relação ao que o Atlético tem de aproveitamento, da criação, revelação de jogadores? Ô Pedro, eu acho que ainda falta muito pra gente poder falar que tá satisfeito com a utilização da base do Atlético, até porque pra mim o Campeonato Mineiro deveria ser um laboratório, e o que a gente tá vendo não é isso, né? A gente tá vendo o Atlético tentando ajustar o seu time com todos os jogadores experientes pra conseguir uma classificação, não a gente vê o lançamento de alguns jogadores. O Alisson foi lançado, mas foi de uma maneira assim, de urgência, e ele entrou contra o Tombense, fez o gol, resolveu, e aí contra o Itabirito também entrou bem, mas tem outros garotos lá. Por exemplo, agora, essa situação da zaga do Atlético, você tem um Rômulo aí, e aí já se fala nas redes sociais, muitos torcedores pedindo contratação de zagueiro. Não, eu não acho que tem que haver uma contratação de zagueiro. Eu acho que se o garoto tá lá, faz parte do elenco, ele tem que começar a ser utilizado. E vai estar no banco no próximo final de semana, até porque o Atlético tem 2 zagueiros, tem 5 zagueiros, 2 estão no DM. Então, eu acho que ainda existe muito espaço. A gente vê a questão da lateral direita do Atlético, quando você vê o Mariano novamente se lesionando e ele tendo essa mudança, né? Oscilando, e aí entra Saravia, entra Mariano, e aí tem jogo que o Filipão coloca o Edenilson pra lateral direita. O Vitinho não foi relacionado em nenhum jogo, né? Vamos ver se ele vai ser relacionado pro jogo contra o América, porque o Mariano tá fora por lesão e também porque levou terceiro cartão amarelo. Então eu ainda acho que tem espaço demais para se utilizar os garotos da base, mas enquanto o Atlético for um time só comprador, se for comprar vários jogadores, aí o espaço desses garotos vai ser reduzido. E pra você, Lélio Gustavo, categorias de base, o Vitor falou que continua sendo um dos pilares, assim como ele falou também do futebol feminino, né? Que a gente não tem observado. Mas e aí, e a base do masculino para revelar jogadores pro profissional, principalmente em se tratando desse início de 2024 que marca essa transição da gestão de futebol? O futebol de base você não pode levar muito em consideração o resultado, né? Mas o resultado geralmente ele tá muito atrelado também ao que é feito dentro de campo, e dentro de campo a Copa São Paulo mostrou muito pouco pra gente. Você pode pegar ali 1, 2 talvez, e olhe lá, eu acho que o Alisson ele tá jogando porque ele já é um jogador desde o ano passado da equipe profissional, e se ele tá no banco ele tem que ser a solução. Se ele foi posto dentro de campo, sabe, ele tem que jogar, como é o Rubens. Ele tá lá, tem participado, e os outros ainda não, né? Você vai e pega aí, tem o Isaac, tem o Cadu, tem o Paulo Vitor, não é esse o nome do volante? Tem também o Rômulo, que até o Filipão citou na entrevista coletiva de sábado. Se tiverem condição, eles vão jogar, sabe? É outra coisa que também estão pirraçando com o Filipão. E eu quero deixar muito claro, eu não conheço o Filipão, sabe? Eu, por mim, ele não permaneceria no Atlético. Agora, começar uma perseguição gratuita por alguns assuntos assim, é um negócio complicado. Só para lembrar, o Kaká tinha quantos anos mesmo quando foi para a Copa do Mundo? Ele tinha sido recém-promovido da categoria de base do São Paulo, 19, né? Onde ele era reserva na Copa São Paulo, em 2002. E ele foi campeão do mundo no meio do ano lá no Japão. Por quê? Você acha que o Filipão não gosta de ter um menino bom? Se o cara for bom, vai jogar com ele, pô. Se não joga, porque não tem condição. Eu acho que isso pra mim é muito claro. Muito claro pra mim. Pra mim também, e a prova disso é a reformulação que o Atlético tá fazendo na base, né? Que vai haver toda uma reformulação técnica de projeto, aumentando o número de olheiros, aumentar o número de olheiros e uma série de situações. Essa questão da base, gente, para com isso. Você acha mesmo que um treinador vai ter um cara top no banco, excelente, da base, né? Um cara, e não vai usar? A trocos quê? Que treinador que quer perder jogo? Que treinador que não quer colocar? Gente, ele bancou o Ronaldo, fenômeno, dono da SAF Cruzeiro, lesionado na Copa do Mundo. O que aconteceu com o Ronaldo? Melhor jogador da Copa. Então, assim,
Sabe, acho que as pessoas precisam entender a história e tudo mais. E acho também isso, e ao contrário do Lélio, eu conheço muito o Luiz Felipe Scolari, trabalhei com ele, fui assessora de imprensa dele na época do Cruzeiro, tenho uma amizade com ele, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? No meu caso específico, ele sabe perfeitamente a profissional que eu sou, tanto como assessora, como sou nos microfones hoje do Tempo, mas já em vários outros que eu tive, e a gente sabe separar muito bem essa história. E acho que perseguição é o fim da picada, seja com o Luiz Felipe Scolari, seja com o técnico do Cruzeiro, do América, da vovozinha, às vezes com o Abel, eu olho e falo assim, e o Abel é chato, hein, gente? Eu falo, ganha tudo, você vai ver o time dele jogar, você fica assim, né, Matheus? O Matheus narrou o jogo do, né, Palmeiras e São Paulo, você vai ver o time dele jogar, você fala, gente, o cara é demais mesmo, sabe? E às vezes eles perseguem ele lá. Eu fico impressionada, às vezes eu acho que as pessoas não estão fora do futebol há muito tempo, não sei. Nós vamos falar mais sobre a apresentação do Vitor, vamos falar mais com o Breno Galante e com o Matheus Oliveira sobre o Atlético, mas é o seguinte, 6h31, tem Blitz da FM O Tempo rolando agora, neste momento, com distribuição de brindes, ingressos e muitas promoções no Grupo Educacional IESLA, no bairro Castelo, em BH. E o Léo Mendes está acompanhando por lá ao vivo e traz informações aqui na programação pra gente. Um abraço pra você, boa noite, Léo. É isso aí, Pedro Abílio, muito boa noite pra você. Pois é, tá rolando mesmo com chuva. Aqui mais uma Blitz da FM O Tempo. Eu tô na Avenida Miguel Perrella, número 680, bem em frente ao Grupo Educacional IESLA. Olha, e tem promoção imperdível para quem quer ser universitário do Grupo IESLA, seja da graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, são todos os cursos com nota máxima no MEC, mas quem vai explicar um pouco mais pra gente sobre isso e sobre essas promoções é a Gisele Souza, ela que é coordenadora comercial do IESLA e tá aqui comigo. Gisele, muito boa noite para você, seja bem-vinda à FM O Tempo. Quais são os benefícios para o estudante que quer se tornar aqui um universitário do IESLA? Boa noite, Léo, boa noite a todos, né? O IESLA é o maior instituto educacional das Américas, né? Hoje nós possuímos convênios com mais de 50 universidades pelo mundo e hoje nós estamos com até 60% de desconto em todos os nossos cursos, todos os cursos portfólio estão com descontos. Então, muitos benefícios para um grupo gigantesco como o IESLA, né? Exatamente, são diversos benefícios, né? Hoje nós temos vários cursos e nós temos da graduação até o pós-doutorado. Então hoje nós temos graduação, pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tá? Com bolsas até 60% de desconto. E vocês trabalham com as modalidades também à distância e presencial aqui na Unidade Castelo. Exato, temos a modalidade EAD, né? Que é 100% EAD, temos a online síncrona e temos também os cursos presenciais. O aluno pode confiar tudo registrado pelo MEC, aqui não tem pegadinha, porque a gente sabe que hoje em dia no mercado a gente vê muitas faculdades, supostas faculdades surgindo, mas a IESLA com uma tradição gigantesca de anos, o aluno pode confiar que aqui é garantido, formou, já consegue entrar rapidamente no mercado de trabalho. Exatamente, são quase 20 anos de mercado, né? Então todos os cursos do IESLA são devidamente credenciados pelo MEC, sem pegadinha. Obrigado. Então, Gisele Souza, ela que é a coordenadora comercial do IESLA. Então, só reforçando, Pedro Abílio, 60% de desconto aí para bolsas de estudo, até 60%. São vários cursos, tem graduação em psicologia, direito, design. Esses cursos são presenciais aqui na Unidade Castelo. Então, para o universitário que quer se inscrever, não perca tempo. O site do IESLA é iesla.edu.br. Do IESLA para o mundo, seu futuro de excelência acadêmica e profissional começa aqui, começa no IESLA, Pedro Abílio. Espetáculo, ótimo trabalho para você aí, Léo Mendes, com a Blitz da FM O Tempo, 6h35. O que mais temos do Atlético hoje, Matheus Oliveira? O Vitor virou diretor de futebol e aí ficou o cargo de gerente, né? Mas não por muito tempo, que já foi escolhido o gerente de futebol do Atlético e é Pedro Moreira que estava na gerência administrativa das categorias de base do Galo. Pedro chegou ao Atlético em janeiro de 2023, mas tem uma larga experiência, passou
pelo Cruzeiro, ficou muitos anos na Toca da Raposa, foi supervisor, gerente de futebol também no Botafogo, supervisor da base do Corinthians, trabalhou na gestão de base das seleções pela CBF, e vamos ouvi-lo. Ele deu as primeiras palavras como gerente de futebol do Galo. Estou extremamente feliz e honrado pela confiança do Vitor, do presidente, de toda a diretoria, do Conselho da SAF. É uma oportunidade que eu vejo como essencial para poder estar auxiliando nesse processo, de estar substituindo um grande ídolo que estava fazendo uma função extremamente importante. Então fico feliz e trabalho não vai faltar para que a gente continue fazendo esse grande trabalho, essa gestão vitoriosa com o presidente Sérgio Coelho. Pedro Moreira, novo gerente de futebol do Atlético, e com o anúncio dele para o cargo, vieram à tona de novo aquela história da farra dos cartões do Cruzeiro, porque o Pedro foi citado, isso em setembro de 2020, só que à época o próprio Cruzeiro saiu em defesa do Pedro. Na ocasião foi o seguinte: 20 mil reais em compras que não tinham muito a ver com o cargo dele, foram feitas no cartão corporativo que estava em nome do Pedro. Só que o Cruzeiro afirmou que eram de responsabilidade do então presidente Wagner Pires de Sá, 10 mil reais em compras numa loja de vestuário e outras compras, por exemplo, em loja de eletrodomésticos, Netflix. E aí, em relação a essas, o Cruzeiro afirmou que houve uma clonagem do cartão. Foi pedido inclusive o estorno junto ao Santander, o Banco Santander, e parte do dinheiro foi reavido. Inclusive o Pedro já tinha avisado o departamento jurídico e financeiro do Cruzeiro sobre essa possível clonagem, que posteriormente foi confirmada. Portanto, tem esse burburinho nas redes sociais, mas o próprio Cruzeiro saiu em defesa do então gerente de futebol da Raposa, agora do Galo. Que não é nenhuma estranho pra gente, porque o que aconteceu na época no Cruzeiro, só Deus na causa, né? Porque, né, tudo que aconteceu da forma como foi, né? E o moço também não pode ser prejudicado numa situação dessa. Eu acho que as coisas têm que ser sempre faladas de forma clara e buscar sempre a informação. Que bom que você foi buscar o correto. Ô, Matheus, sobre ingresso nós vamos falar agora? Daqui a pouquinho, na volta. Eu posso falar agora sobre o DM do Galo rapidinho? Esse aí. Foram confirmadas mais 2 lesões. Igor Rabelo, lesão leve no músculo posterior da coxa direita. Mariano, lesão leve na panturrilha esquerda. Os 2 estão fora do clássico. Seguem no DM também o Maurício Lemos e o Zarate, portanto, 4 desfalques pro Galo. Mariano já estava fora porque também recebeu o 3º cartão amarelo. Mais um desfalque na defesa, na zaga do Atlético, mais 2 na defesa. Breno Galante, 6h38. Você falou mais cedo sobre ter participado, né? Você conversou nessa entrevista coletiva com o Vitor. Mais algum ponto que a gente ainda não abordou aqui que você gostaria de destacar desse assunto do dia, Breno? Ô Pedro, é esperar que o Atlético consiga realmente, como o Vitor falou, reforços pontuais para o time, apesar que para essa janela eu tenho as minhas dúvidas, né? Até dia 7 de março a coisa está apertando, o tempo está passando e o Atlético está com uma dificuldade de conseguir jogadores, mas o fato é que o time precisa de reforço. O Vitor mais uma vez colocou essa questão de oportunidade de mercado, que para chegar não pode ser qualquer jogador. Ele utilizou a mesma linha de discurso do Rodrigo Caetano, né? Então eu só espero que o Atlético consiga, porque realmente é necessário hoje, nesse momento, ainda mais depois de você perder o Pavon, ter uma peça de reposição ali pro ataque. Só para mim poder fechar aqui, eu queria falar dessa situação do Mariano, né? Eu acho que não era novidade para ninguém que isso ia acabar acontecendo. O Mariano, com a idade que ele tem, com o histórico que ele tem de jogos pelo Atlético em toda a temporada, em que ele tem várias passagens pelo DM, de 6 jogos do Atlético, ele ficou fora do primeiro, porque ele estava aprimorando a forma física. Ele jogou 5 jogos. Nesses 5 jogos, ele foi substituído em 4. Essa sequência de 5 jogos pro Mariano já estava na cara que poderia acontecer o que aconteceu em Brasília, né? Então, a gente lamenta, mas não é uma surpresa para ninguém o Mariano, com a idade que ele tem, com o histórico que ele tem, se lesionar mais uma vez no Atlético. Grande abraço aí, pessoal. Até amanhã. Valeu. Valeu, abraço para você também, Breno Galante, aqui em O Tempo Esporte.